Então, pessoal, isso daqui é um cooler, tá? Da Black & Decker, um coolerzinho convencional aí. Na época foi adquirido por uns R$ 500 na época, tá? Ele é meu particular, não foi comprado com o dinheiro do projeto, tá? Eu comprei para fazer viagens, eu tinha que levar umas amostras de água e tal, e eles tinham que ser refrigerados. Então isso é um cooler de automóvel, tá? Da Black & Decker. Inicialmente aqui, ó, com a potência de 50 watts, tá? Que é aquele esqueminha de ligar no acendedor do carro, né? Então por isso não pode ser muito potente também, porque aquela tomadinha do acendedor do carro não tem grande capacidade. Mas aqui é a tampa que fecha aqui, né? E aqui vem o sistema montado com uma pastilha Peltier, né? Então você tem no sistema Peltier dois sistemas, né? Então ele tem um radiador de frio pro lado de dentro, né? E aí o radiador de calor, que necessariamente tem que ser maior, tá? Então esse radiador de calor, ele fica pro lado de fora, ele fica aqui em cima, tá? E aqui tem um ventilador maior, né? Que é esse cara aqui, que é esse ventilador aqui maior, que ele fica aqui em cima, tá? Então ele venta aqui e joga o calor para fora. Por quê? Porque a eficiência dela ela gera mais calor do que gera frio, né? Porque se trata de uma bomba de calor. Depois eu vou passar um pouco de material teórico para vocês já irem estudando, tá? Nesse período, aproveitar esse tempo que vocês estão livres, né? Então você vê que aqui foi feito um alinhamento, né? Isso daqui é colocado numa fresadora e aí a fresa vai e corta aqui certinho para ficar plana essa superfície. Por quê? Porque o grande mistério, a grande ferramenta é essa pastilha aqui, ó, que é a pastilha Peltier, tá? Onde o lado pintado é o lado frio e o lado aqui é o lado quente. Aí tem toda a teoria da Peltier que eu vou passar para vocês depois. Então isso aqui é preso, essa pastinha se chama pasta térmica, que é a pasta de transferência térmica, tá? Então é um tipo de argila que não conduz eletricidade, mas conduz energia térmica, tá? É específico para acoplamento térmico, tá? Então ela fica num bloco de alumínio aqui. Tem um sensor aqui no caso desse equipamento, que é um sensor, é um PTC, que ele vai verificar o nível de o calor, né? Se o calor for excessivo, ele vai abrir. Então é um dispositivo que pelo calor ele abre, né? Se o calor não estiver tão alto, ele conduz para proteger a própria Peltier e o próprio sistema, tá? Então uma plaquinha eletrônica desse tamanhozinho aqui que faz só a alternância entre quente e frio, porque sim, esse cooler ele pode tanto aquecer quanto resfriar, tá? Porque essa célulazinha eletrônica, basta você inverter o ciclo de corrente, o fluxo de corrente, e aí você tem a reversão, né? Ou de jogar calor para dentro ou de jogar frio para dentro. Então nessa parte de baixo vai esse cooler menor, tá? Esse cooler menor e aqui um ventiladorzinho menor, né? Que é tocado também pelo mesmo cooler e daí fechado aqui, ó, tá? Fechado assim. Então ele espalha o frio. Então essas aletas, elas ficam frias do lado de dentro e aí ela espalha esse ar frio pro lado de dentro, tá? Similar a uma geladeira. E aqui você tem do lado de cima um acoplador aqui térmico que vai jogar esse ar para fora, tá? Então, por que eu desmontei isso aqui? Não foi só para mostrar para vocês não, viu? Não vão se achando aí não. É porque parou. Ele estragou realmente, eu preciso dele, eu gosto de ter dentro do carro essa geladeirinha, tá? Então, ele veio a travar. O que aconteceu aqui, né? O ventilador, né? É uma peça móvel, então
a gente já sabe em manutenção que peças móveis, né, você tem um desgaste maior. Peças mecânicas, né, que se movem, precisam de lubrificação, precisam de limpeza. Então esse daqui travou o cooler. Então o cooler travou, tá? Eu tenho que verificar ainda se a Pilcher não danificou, se ela queimou ou não queimou, né? E parou de gelar, né? Parou de funcionar, parou de ventilar. Então a gente abriu para verificação. Então eu tenho que arrumar uma outra fan de preferência, né? Porque o ideal é sempre você colocar uma coisa nova, né? E aí você vai ter a garantia da durabilidade por um bom tempo. Se não conseguir uma fan ou adaptar uma outra fan, tipo fan de computador, né? Você vê que ela tem um eixo longo, né? Um eixo alongado. Ela não é tão comum, né? Então você tem aqui, e aí ele tem esse eixo alongado para encaixar isso aqui do outro lado, né? Que é o ventilador. O ventilador, ao mesmo tempo, ele bombeia o calor para fora e ao mesmo tempo bombeia o ar para dentro, no mesmo eixo. Então, provavelmente eu vou ter que desmontar aqui com cuidado, limpar esse eixo, verificar o rotor, verificar principalmente se o brushless não está queimado. Se ele não estiver queimado, aí é só provavelmente limpeza, lubrificação, né? Limpeza e lubrificação para destravá-lo, porque ele está travado, tá? E verificar se ele não está queimado. O sisteminha, aqui no caso é veicular, então ele trabalha com 12 volts. Tanto a Pilcher é 12 volts, quanto todo o mecanismo aqui. A brushless também é 12 volts, tá? Não quer dizer que nos nossos projetos, que a gente vai fazer um projeto de alto nível, né? A gente vai desenvolver um case, vai desenvolver um blower, vai desenvolver um ventilador também para frio, nossos próprios coolers, tá? E resfriadores, num modelo que seja escalável, tá? Então, isso daqui é só uma inspiração, isso daqui é uma aplicação da pastilha Pilcher, que eu estou mostrando para vocês como que é um sistema aí comercial da Black & Decker, né? Eu, na verdade, estou insatisfeito com esse sistema, porque ele está muito frágil do meu ponto de vista, a ventilação está muito pequena, demora para gelar e a gente não consegue o congelamento. Então quem faz trilha aí, faz as aventuras, gosta de uma geladeirinha trincando, né? Esse daqui ele consegue no máximo jogar a temperatura para 16 graus, tá? Então existe uma possibilidade de fazer um melhoramento nisso daqui, já que eu abri para consertar, eu já vou fazer um melhoramento. O que que é? Eu posso colocar uma outra pastilha Pilcher em cima dessa, vocês podem ver alguns vídeos no YouTube sobre isso. Se eu botar duas pastilhas em série e fazer um controle PWM melhor, via com um microcontroladorzinho, eu posso dobrar essa capacidade. Ainda tem outro detalhe aqui, né? Eu posso adicionar, aqui tem um espaço, ó, que foi recortado aparentemente para uma bateria, por exemplo. E esse sistema não tem bateria. O que que poderia ser feito? Poderia ser colocado uma bateria de lítio aqui, três pastilhas de bateria de lítio de alta qualidade, tipo a potência de um notebook, tá? Então o que acontece? Você teria a refrigeração mesmo em momentos de falta de energia. Então tem bastante espaço vazio aqui, ó, que eu posso encher de baterias de lítio aqui, ó. Tanto essa parte aqui, caberia aqui até um conversor de energia, onde eu poderia ligar, por exemplo, diretamente em 127, quando eu quisesse, colocar um conversor aqui, ou colocar um banco de baterias de lítio aqui. E daí esse sistema funcionaria a bateria, mesmo quando estivesse desplugado do carro ou de uma tomada 12 volts. Uma alternativa que eu fiz para poder ligar ele em casa foi utilizar uma fonte, né? Então eu adquiri essa fonte, porque ele é só para uso veicular, então 12 volts. Então eu adquiri uma fonte de 12 volts, 15 amperes, ó. No caso não usa nem 15 amperes, por quê? Veja, é 50 watts, né? Então 50 watts, essa fonte aqui está sobrando. Então vamos aprender a calcular isso, ó.
50 watts a 12 volts, né? Ó, 12 dá 24, né? E isso dá 1 ampere, né? 1 ampere a 12 volts vai dar 12 watts. E 2 amperes a 12 volts vai dar 24. 4 amperes vai dar os 50, né? Que é 24 mais 24 vai dar 48. Então, basicamente, esse sistema consome 4 amperes, 4 amperes, 2, 4 amperes, 1. Então aqui está sobrando bastante, 15 amperes, o que dá para mim dobrar essa capacidade, porque se eu dobrar de 4 amperes, ele vai consumir 8 amperes. E aí eu passo de um sistema que veio ali do fabricante, um sistema que veio do fabricante de... Cadê? Tá aqui atrás, né? Sistema que veio do fabricante aí com 50 watts e eu posso tunar ele para 100 watts. E aí eu acho que em vez de... vai gelar mais rápido, vai jogar lá mais frio, vai jogar mais calor para fora. E é só eu fazer o quê? Ensaios, testes, fazer adaptação. De repente, se a ventilação não for o suficiente, eu posso colocar, por exemplo, um potenciômetro para o lado de fora para controlar o PWM. E daí eu posso controlar, porque aqui o sistema não tem controle, tá? O sistema aqui ou ele é caliente, hot, lá, ó, olha lá, caliente, porque ele pode ser para esquentar, ele pode ser para resfriar. Então esse sistema é maravilhoso, cara, porque com a alteração climática aí que a gente tem, né, você pode tanto esquentar quanto esfriar, tá? Então se você quiser descongelar um alimento também, você pode colocar em quente aqui, ou manter um alimento aquecido, tá? Consumindo aí 4 amperes só, né? E funcionou para mim durante muito tempo. Eu já tenho isso aqui há uns 3 ou 4 anos. Não, deixa eu ver. 2018, acho que foi que eu comprei isso aqui, tá? 18, 17. Então, funcionou bem por muito tempo. Mas vamos aproveitar a carcaçazinha aqui. Vamos dar um tuning nesse projeto. Vamos colocar um controlador PWM e vamos colocar pelo menos algumas pastilhas, algumas baterias, né, desse tipo aqui, ó, que é a bateria de lítio, tá? Isso aqui são pastilhas de lítio. Vocês conhecem como pilha de lanterna, né, de tática. Então aqui, ó. E aí você faz a associação em série, você precisa de 3 delas em série para poder dar 12 volts, tá? Porque a tensão dele é 3,7, mais carregado dá 4,2, tá? Então você vai associando aqui e você vai ter o quê? Um tempinho de refrigeração sem tomada, como se fosse um backup, tá? Um backup. E eu senti falta de botar um potenciômetro aqui em algum lugar, fazer um furinho aqui em algum lugar, botar um potenciômetro com um PWM controlado por microcontrolador. Para quê? Para que eu consiga colocar a temperatura. Outra coisa que eu poderia fazer uma evolução desse projeto aqui da Black & Decker é colocar de repente um sensor de temperatura, né? 2 sensorzinhos de temperatura. Se eu colocar um microcontrolador aqui, pode ser um Arduino Nano, eu boto 2 sensores de temperatura, né? Coloco um sensor aqui na parte do cooler externo e na parte do cooler interno. E aí eu consigo medir a potência, e aí se eu tiver um microcontrolador, eu posso desenhar o algoritmo, e aí esse algoritmo pode trabalhar de forma automática, né, para trabalhar buscando a melhor eficiência. E aí eu não precisaria de um sistema de controle tão simplório quanto esse, porque esse aqui é só um termistor. Então, se isso aqui atingir uma determinada temperatura programada, ele vai abrir para proteção para não queimar a peltier e para não queimar o circuito, né? Por superaquecimento. Mas se eu monitorar temperatura interna e externa, eu posso mudar o ângulo de chaveamento da PWM para poder dar o tempo necessário que o sistema precisa para poder tracionar ou buscar um melhor ponto de eficiência,
entendeu? E não só um sistema de proteção, mas sim um sistema de gestão, né? Com outros graus de sofisticação. Então, dá uma pesquisada sobre isso. A gente pretende levar esse tipo de tecnologia usando pilchers ao extremo, né? A gente pretende usar multi-pilchers, né? Para um sistema nosso de ventilação. E a gente vai trabalhar. Depois a gente vai distribuir os grupos. Quem tiver mais afinidade com programação, quem tiver mais afinidade com montagem. E todo mundo vai entender um pouco de tudo, né? De tudo um pouco, né? E me dá um feedback aí, tá? Eu vou subir esse vídeo depois, vou compartilhar agora para vocês, mas eu vou subir depois no YouTube. Se inscreve no meu canal lá no YouTube, porque tem um arcabouço de um monte de coisas, um monte de ideias que a gente já fez, né? Acompanhe o nosso canal lá e vamos participar. E me dá um feedback aí no grupo nosso sobre o que vocês acharam do vídeo, ou alguma dúvida, ou pergunta, algum esclarecimento que vocês queiram a respeito, tá? Desse sistema Peltier, tá bom? Então tá aqui. Quem quiser mais detalhes também pode estar me pedindo mais detalhes, quer que eu filme alguma coisa, né? Depois eu faço uma filmagem, um outro vídeo, eu vou estar gravando como que foi o ar-condicionado mesmo, né? Como que é o protótipozinho do ar-condicionado que ainda está comigo, tá? Então é isso aí, pessoal. Me dá um feedback aí. Obrigado, bom dia.